Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão das constelações familiares na saúde. E para isso nós convidamos Renato Chambertati, que é médico e é um dos precursores do uso das constelações familiares, principalmente na saúde, mas o precursor no Brasil. Seja bem-vindo, Renato, no nosso programa. Eu gostaria de iniciar perguntando a você uma visão. Eu sei que essa pergunta é muito difícil, porque eu também sou constelador familiar, né, desde 2008, 2009. Mas como é que você vê o que são as constelações familiares, né, para a gente entrar nessa dimensão dessa seara também da saúde, né, essa amplitude das constelações, né? Tá. Antes de mais nada, olá, Marcelo, obrigado pelo convite. Essa é uma ótima pergunta, né? O que é a constelação familiar? E como você mesmo disse, é algo difícil de se resumir em poucas palavras. Mas, basicamente, eu compreendo a constelação familiar como uma filosofia prática aplicada sobre a vida. O ser humano ele foi perdendo muito a noção, com o processo da evolução mesmo da sociedade. Ele foi perdendo muito a noção de que ele faz parte de algo, ele é a continuação de algo. A individualização das pessoas foi tirando delas a percepção de que nós, como indivíduos, nós somos um desdobramento da nossa família. Nós somos uma herança de tudo aquilo que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, ou seja, tudo aquilo que os nossos antepassados viveram. E o Bert Hellinger, ele descobriu que não atua em nós somente as nossas questões psicológicas, mas também todo esse histórico da nossa história familiar, assim como todos os outros sistemas aos quais nós pertencemos, eles nos influenciam, podendo gerar sintomas, limitações ou até mesmo trazer força para nós. E, portanto, a constelação ela é um recurso que nos permite compreender qual é a nossa interação com todos esses universos que nos permeiam, que atuam sobre nós. Portanto, a sociedade atua em nós, a nossa família, a nossa origem, assim como também os nossos traumas. Mas os traumas, eles podem ser trabalhados numa psicoterapia porque tem a ver com lembranças, tem a ver com algo que eu vivi. Já o olhar sistêmico, ele permite trazer à tona dinâmicas invisíveis que atuam em mim que eu não tenho consciência, mas que é fruto de toda uma história da qual, mesmo eu não tendo consciência, eu sou um desdobramento disso. Afinal de contas, pela medicina, nós recebemos a cor dos nossos olhos, o cabelo, o nosso corpo, isso é transmitido a nós pela genética, né? Pelo DNA. E usando uma outra linguagem, muitas outras informações, muitas outras heranças também são transmitidas a nós. E o olhar sistêmico nada mais é do que uma nova linguagem para falar sobre essas heranças e como nós podemos lidar com elas para que nós não fiquemos limitados ou aprisionados a essas heranças que nós recebemos de todos os sistemas que não só atuam em mim, mas que atuam em toda a nossa família. Então, basicamente, isso seria a constelação familiar. Um caminho que busca nos desenredar para que a gente possa viver de forma mais livre, mais saudável, sem que a gente precise ficar aprisionado nessas heranças antigas que recebemos de várias formas, seja no campo energético ou seja através do DNA, né? Muito bom, eu também vejo muito assim, né, como uma filosofia prática que traz ferramentas de consciência, autoconsciência, né, crescimento pessoal e também que não compete, né, necessariamente com nenhuma psicoterapia ou com outra coisa, né? Se você pudesse falar um pouco disso também como ferramentas que são usadas em vários lugares. Nosso foco é saúde, mas pelo menos citar um pouquinho onde é que há um leque de possibilidades de uso dessas ferramentas, né? Eu usei, por exemplo, no presídio. Sim, o Bert descobriu tudo isso dentro do campo das terapias, porque é de onde ele vinha.
Mas logo em seguida ele percebeu que esse recurso, essa aplicação prática, né, ela poderia ser usada em todo e qualquer tipo de sistema. Então, se a gente observar a uma certa distância a vida, a gente vai perceber que a vida ela se organiza em sistema. O nosso corpo é um sistema, a nossa família é um sistema, uma empresa é um sistema, um país é um sistema, uma religião é um sistema. Portanto, a constelação ela pode ser aplicada em todos esses tipos de sistema, assim como já vem sendo utilizada não só no campo terapêutico, mas na área da saúde, da medicina, na área das empresas, das organizações, na resolução de conflitos, seja no judiciário, ou seja dentro das organizações, ou até mesmo conflitos étnicos e raciais. Portanto, é um instrumento que nos permite buscar a resolução de conflitos, sejam eles no campo da saúde, no campo do aprendizado, no judiciário, nas empresas, nos países, em processos de mediação. Ou seja, a constelação pode ser usada em todo e qualquer tipo de sistema. Marcelo. Muito bom, Renato. Como é que você vê essa relação, essa discussão também que tem aparecido também em alguns lugares da mídia, da relação das constelações familiares com a ciência, né? Inclusive, é um tema que também me interessa, eu coloquei lá no meu Instagram, né? Um levantamento que eu fiz de quase 100 documentos, né? Que fazem pesquisas sobre constelações, alguns até críticos, mas a maioria, pelo que eu vi, falando de interessantes resultados das constelações em várias áreas, mas essa discussão está dada, tem pessoas que não aceitam também, chamam até de pseudociência. Como é que você vê um pouco essa discussão aí, focado talvez mais até na saúde? Olha, Marcelo, eu vejo isso como algo bem natural, bem natural. Tudo que é novo chega e começa a representar uma ameaça a tudo aquilo que já existe. Portanto, eu vejo isso como algo natural. A constelação ela não cresceu assim no Brasil e no mundo, né? Eu sou professor da Hellinger Schule, né, da escola que o Bert e a Sophie Hellinger criaram no mundo, e dou aulas sobre isso na Alemanha, na China, vou muito para a China, e também em outros países da Europa, enfim. A constelação ela cresceu tanto em função dos resultados que ela oferece. E ela não se desenvolveu à toa, ela se desenvolveu em função do efeito e dos resultados que isso traz para a vida das pessoas, seja na resolução de conflitos, seja na ajuda do tratamento de sintomas e de doenças, porque é uma ajuda, não é que a gente exclui a medicina ou a psicoterapia, pelo contrário, é mais um recurso maravilhoso que nos possibilita entender a origem e, inclusive, como tratar. Tanto é que a constelação hoje é reconhecida dentro da saúde, né, do Ministério da Saúde, como integrante dos PICs, né, as práticas de integrativas. Então, eu vejo esses conflitos que surgem como algo natural. Assim como cada profissão é um sistema, né? O campo do CRM é um sistema, o campo da psicologia também são sistemas. Quando surge algo novo, imediatamente esses sistemas eles se sentem ameaçados e eles tentam se defender, tentando combater esse algo novo. Isso é uma coisa natural da vida. O novo ameaça o que é antigo. E, portanto, é natural que ocorra pessoas que se sintam muito ameaçadas por esse novo recurso, seja porque não conhecem profundamente, seja porque têm preconceito, seja porque nunca tiveram uma experiência mais profunda e vivenciaram. Então, eu vejo essas pessoas como pessoas verdadeiros guardiãos daquilo que já existe na sua área, seja no campo da medicina ou no campo da psicoterapia. Eu vejo essas pessoas como pessoas que são muito fiéis àquilo que receberam de formação e de técnica. Mas eu vejo isso como algo natural. Eu não acho que
que é necessário se entrar em grandes debates, embora eles aconteçam. Eu encaro isso não como uma coisa ruim, mas como uma coisa natural, típica de quando o novo chega, o velho se sente, ou mais antigo, não velho no sentido de ultrapassado, é velho no sentido daquilo que chegou primeiro, né? Então, é um fato que a ciência tradicional ela chegou primeiro do que essas novas formas de conhecimento, de acessarmos um conhecimento. Então, eu vejo isso como algo natural, Marcelo. Não vejo grande problema nisso. Faz Legal. parte do processo. Né? Certo. E esse fato de ter entrado, né, como política nacional das PICs, uma importantíssima política, né, iniciada, né, muitos anos atrás no governo Lula, né, e entrado aí as constelações entraram no SUS, né, eu acho que também é interessante esse aspecto, porque aí torna mais acessível. Aqui em Recife nós fomos precursores, né, nas constelações no SUS, né, e a gente atende, a maior parte da nossa população são pobres, são mulheres, são, né, pessoas que não são de raça branca, então, da etnia, né? Talvez esse é um ponto importante também, né? Como é que você vê esse alargamento, essa possibilidade de entrar também nas instituições públicas, além de privadas, né? Então, eu acho isso um grande avanço para a saúde de uma forma geral, porque, como eu disse, eu não vejo isso como algo que vem para dividir, e sim para somar. Eu estive a convite lá do Ministério da Saúde, lá no Rio de Janeiro, que foi num congresso mundial das PICs, que foi quando a constelação foi reconhecida. Eu estava lá, a Mimansa, que é a alemã, que trouxe o trabalho da constelação para o Brasil, que foi com quem eu fiz o meu treinamento, isso lá em 1996, 97, e a Simone Arrojo, né, que ajudou a redigir o documento que foi assinado pelo ministro. E eu recebi isso com muita alegria, né, muita alegria. Quando eu organizei o primeiro evento de constelação aqui no Brasil, em 96 para 97, para a Mimansa, que foi quem trouxe esse trabalho para o Brasil, a gente nunca podia imaginar que alguns anos depois, e na verdade muito poucos anos, isso já estaria sendo reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma prática que auxilia nos tratamentos de sintomas de doenças. A velocidade com que isso foi reconhecido é algo realmente significante. Isso não está acontecendo à toa, isso acontece porque as pessoas têm bons resultados e muitas pessoas podem se beneficiar com isso, mas não só na área da saúde, das empresas, das organizações e especialmente no judiciário para a resolução de conflitos, casais, separações, enfim, é algo a serviço da vida, é algo que ajuda as pessoas a lidar com as suas questões. Portanto, eu vejo como um grande avanço e acho incrível as pessoas que não teriam acesso a esse tipo de ajuda, a esse tipo de trabalho, elas poderem ter acesso através do SUS, através dos ambulatórios ou dos centros que podem auxiliar as pessoas a lidar e a tratar de sintomas ou mesmo de doenças, complementando tudo aquilo que elas já fazem, como os remédios ou terapias ou até mesmo cirurgias. Então, eu acho que a população só tem a ganhar com isso. Para que estar contra algo que, no fundo, as pessoas podem se beneficiar? Ninguém é obrigado a se submeter a nada. As pessoas, elas experimentam, e se aquilo é útil para elas utilizam aquilo, e é maravilhoso. Assim como o remédio para algumas pessoas tem excelentes resultados e para outras elas não suportam e são alérgicas, ou o corpo reage de forma negativa, o ser humano ele tem uma diversidade fantástica e, com certeza, a constelação pode ser muito, muito útil para muitas pessoas e para outras talvez isso não seja uma linguagem que lhe seja adequado e está tudo certo. Eu acho maravilhoso termos muitas opções e as pessoas poderem escolher aquilo que está alinhado àquilo que ela sente como necessidade e que traga resultado para ela. Então, eu, como médico ou como ajudador,
eu não me oponho a nada. Eu entendo que tudo que existe na vida está a serviço da vida. E, ao mesmo tempo, eu também entendo que não é porque tudo que existe na vida, isso serve para todos. A diversidade humana, o momento que cada um se encontra e a necessidade de cada pessoa é que acaba determinando o caminho e os recursos que ela utiliza, que as pessoas utilizam, seja para tratar das suas mazelas, dos seus conflitos, dos seus sintomas, das suas doenças. Então, eu acredito que ter muitas opções é uma forma de contemplar a maior número de pessoas possíveis. Portanto, eu acho isso um grande presente, uma grande evolução para o Brasil. Legal, Renato, vamos fazer um intervalo, já voltamos logo em seguida a conversar sobre esse tema das constelações familiares e a saúde, com o Renato Bertatti, um dos precursores, né, médico e um dos precursores do uso das constelações no Brasil. Voltamos já já. Estamos de volta no programa Realidades, conversando hoje sobre um importante tema das constelações familiares e a saúde, com a presença de Renato Chambertati, que é um dos precursores no Brasil e é médico também, precursor das constelações familiares. Renato, falando diretamente nessa questão, né, da medicina, do seu trabalho, como é que você vê que casos são mais frequentes, ou que lhe chama a atenção, que lhe tem aparecido, né, aí no seu trabalho, e que aí você conecta com essa visão, essa ferramenta que são as constelações familiares sistêmicas? Tá. Assim, Marcelo, eu sou médico há mais de 30 anos. Eu sou formado há 32 anos. E desde a época da faculdade eu já tinha um olhar mais holístico para a saúde, para os sintomas e para as doenças. Sempre me interessei em tentar entender a origem das doenças. Embora na medicina, na formação tradicional que eu tive, como é normal no Brasil, a gente não entra muito nisso, na verdade não se tinha muitas respostas, especialmente há 30 anos atrás. E, portanto, eu sempre olhei para o ser humano dessa forma holística e trabalho com isso há mais de 30 anos, com esse olhar. Portanto, a minha experiência nisso, ela já é um pouco significativa. E a constelação, ela chegou na minha vida há 25 anos atrás, né? E é lógico que, como médico, eu fiz formações, aprendi, me desenvolvi no trabalho, conheci o Bert Hellinger, eu conheço o Bert Hellinger pessoalmente, fiquei acompanhando ele há mais de 20 anos, né? E, portanto, foi uma revolução isso na minha vida pessoal e na minha forma de ajudar as pessoas. Então, nesses mais de 20, quase 25 anos em contato com a constelação e trazendo isso para o meu trabalho, eu basicamente já vi muita coisa. Eu trabalho muito. São muitos milhares de pessoas que eu atendo, seja no consultório, seja no formato de workshops, ou seja, em outros tipos de formatos, onde eu utilizo essa visão sistêmica para tratar de sintomas e doenças. Então, assim, eu poderia dizer que a constelação ela é extremamente útil para tratar questões que têm fundos psiquiátricos, ela é maravilhosa para tratar situações que envolvem problemas autoimunes, doenças autoimunes, problemas de pele, problemas digestivos. Ou seja, a constelação ela é excelente para nós tratarmos de todas aquelas doenças que nós chamamos que são sistêmicas, né? O que são as doenças sistêmicas? São as doenças que não é do indivíduo, mas é da família. E são doenças que normalmente estão vindo de várias gerações dentro da família. Então, essas doenças, eu vejo tudo isso como sinais, mensagens, né? A doença e os sintomas são como se fossem mensagens que estão presentes
numa família através de uma doença e de um sintoma, e isso significa alguma coisa. Portanto, eu vejo a doença como uma forma, um mensageiro de algo que está em desordem dentro daquela família, dentro daquele sistema, ou algo que está em desequilíbrio, ou algo que está excluído e que quer ser incluído novamente para se restaurar uma força e um equilíbrio dentro desse sistema. Portanto, a constelação ela tem se mostrado muito útil para a compreensão dessas desordens que às vezes vem de muitas gerações, através de uma doença como o alcoolismo, ou como questões psiquiátricas, ou como doenças que são chamados pela medicina, né, doenças que são herdadas geneticamente, né? Então, também vem todas aquelas doenças dos tubos digestivos, problemas de pele, isso pode ser utilizado em todos esses níveis. Claro que não são todas as doenças que têm essa origem familiar sistêmica. Existem as doenças que são psicossomáticas, que são doenças de fundo emocional causadas por questões pontuais. Assim como existem doenças que não têm nada a ver com questões psicológicas nem sistêmicas, mas que, por exemplo, é um desequilíbrio da ingestão de um determinado produto ou da falta de determinados produtos que causam sintomas no corpo. Portanto, no caso dessas doenças que eu chamo mais de fisiológica, o tratamento não é psicoterápico e muito menos com constelação. É uma correção ou a utilização de um remédio específico para tratar determinada substância. E não adianta a gente ficar falando de constelação. Então, eu acho que o importante é se ter a consciência de qual tipo de doença, de sintoma, e qual o melhor caminho, o caminho mais eficaz para tratar. Às vezes é a medicina, com remédio, com cirurgia, outras vezes pode ser, além disso, um olhar sistêmico para entender a origem, outras vezes é um trabalho para tratar de traumas, uma psicoterapia mais tradicional. Portanto, como eu disse a você desde o início, como um médico holístico, eu não excluo nada, pelo contrário, eu acho que cada coisa ela pode ser utilizada de forma adequada para tratar de um determinado desequilíbrio, um sintoma ou uma doença. Mas, via de regra, o importante é as pessoas compreender que os sintomas e as doenças, eles estão a serviço da vida, não da morte. Eles são mensageiros de algo. E quando você entende essa mensagem, a tendência é que os sintomas e as doenças desapareçam. Seja com o apoio dos remédios, na maioria das vezes, ou outras vezes nem é necessário. Mas, via de regra, eu utilizo sempre os diagnósticos, os exames, ou até mesmo os remédios. Eu utilizo os remédios para um tratamento, uma pessoa que chega aqui num quadro de esquizofrenia grave, ou num quadro de um surto psicótico. Eu não vou fazer constelação, eu vou primeiro medicar essa pessoa, trazer ela a um determinado equilíbrio, para depois, num segundo ou num terceiro momento, tentar entender a origem disso e tratar tudo isso. Então, eu pessoalmente acredito que tudo que está aí na vida é importante e deve ser utilizado e pode ser utilizado para ajudar as pessoas, que acaba sendo o foco principal de quem trabalha nessa área como ajudador, né? E, para mim, isso é importante. Eu não tenho preconceitos. Eu acho que o importante são as pessoas e o quanto elas podem se beneficiar com tudo aquilo que existe. Muito legal, né? E essa noção de que pode não ser adequado, né, naquele momento para uma pessoa esse método, né? E também, quiçá, possam haver também problemas de efeitos colaterais. Não sei como é que você vê isso também. Às vezes a pessoa talvez não ministra adequadamente, né, a ferramenta. Como é que você vê esse aspecto também da importância das formações, né? Uma importância desse aspecto de um cuidado aí em termos da qualidade, né, do trabalho em constelações na saúde. Olha, eu vejo isso da mesma forma como eu olho para qualquer profissão. Existem bons médicos e existem médicos que não são tão bons. Existem excelentes engenheiros e existem engenheiros que não são tão bons. Assim como jornalistas, assim como advogados. Portanto,
Não seria diferente com as constelações. Portanto, um bom constelador costuma ter excelentes resultados. E uma pessoa que não tem uma boa formação, que não tem uma experiência e não teve uma formação adequada, formação significa ter mergulhado profundamente e, antes de mais nada, tratado primeiro em si as suas questões. Então, é lógico que uma pessoa que não tem uma boa formação e que vai fazer constelações, provavelmente ela pode fazer coisas erradas, ela pode fazer coisas que não tenham resultado algum, porque, na essência, uma boa constelação é aquela que consegue ir na essência do problema e ir com profundidade, trabalhar a essência do problema, a origem, a essência do problema. E, então, com certeza, existem pessoas que não fazem um bom serviço. Isso é um desserviço para todo esse trabalho que tem ajudado tanto as pessoas. Assim como médicos, às vezes, erram e pessoas morrem, médicos são processados, e é assim, não dá para a gente... Uma pessoa ter um certificado não é uma garantia de que ela vai fazer algo bom, seja porque ela não tem uma boa formação, ou seja porque pode ser que naquele dia ela cometa um erro grave e pode trazer consequências. Então, portanto, eu vejo a constelação, ela se insere dentro desse mesmo contexto, né? Os bons consteladores vão ter excelentes resultados. Para ter um bom constelador, é essencial que ele tenha uma formação com pessoas sérias, pessoas que tenham conhecimento, que tenham condição de transmitir não só o conteúdo que existe por trás disso, mas que, antes de mais nada, essa pessoa possa tratar das suas questões. Porque se uma pessoa ela não se trabalha, ela não se trata, ela cria aquilo que a gente chama de muitos pontos cegos. Ela tem dificuldade de acessar o essencial da vida dela, então ela também vai ter muita dificuldade de acessar o essencial quando ela está num processo de ajuda de uma constelação. Então, uma pessoa que faz uma formação rápida e nem se trabalha, a chance dela ser um bom constelador é muito pequena, né? Assim como um médico que faz uma formação, mas que não tem nenhuma experiência, a chance dele errar é muito grande. Beleza. Eu acho que isso é das pessoas, né? Infelizmente, chegamos ao final do nosso tempo. Muito bom essa conversação. Recomendamos também, procure nosso canal no YouTube, Realidades TVU, no Instagram, rede social também, Realidades TVU, o meu também, que tem materiais científicos sobre constelação familiar, Marcelo.Pelizoli. Agradecemos muito a presença do Renato Chambertati, médico, um dos precursores das constelações familiares no Brasil. Obrigado, Renato, obrigado a todos e até a próxima.